Olá, nós estamos no 8º dia desse propósito de 21 dias de jejum e de oração. Nós já vencemos a primeira semana, estamos começando a nossa segunda semana e temos mais uma semana nesse propósito de buscarmos o coração de Deus em jejum, em oração, em meditação na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 do Evangelho de João e eu quero chamar a sua atenção logo para os primeiros versículos que dizem assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Jesus estava cumprindo seu propósito, sua missão aqui na terra. Reuniu as pessoas para ensinar-lhes. Mas o versículo 3 nos diz: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam colocando Jesus à prova, assim como nós já vimos nas nossas meditações, que eles buscavam motivos para incriminar Jesus. O versículo 6 nos diz: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogar-lhe, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Jesus, ele surpreendeu aquelas pessoas que queriam surpreender-lhes com esse confronto. Se você não tem nenhum pecado, disse Jesus para eles, seja você o primeiro a acusá-la, seja você o primeiro a tirar uma pedra nela. Meus irmãos, você e eu, nós temos pecados, nós precisamos todos os dias nos limparmos diante do Senhor, levantarmos nossa voz e clamarmos pela misericórdia do Senhor Jesus. João nos ensinou lá na sua primeira carta, que se nós temos pecado, nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor, que é fiel e justo para nos perdoar. E Jesus, nesse confronto com essas pessoas, ele diz para eles: tá bom, podem apedrejá-la já que vocês querem, mas façam isso se vocês não tiverem nenhum pecado. Versículo 9: os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nesse 8º dia, desse propósito de 21 dias de jejum e de oração, eu quero chamar a sua atenção, assim como a minha atenção foi chamada nesse texto, para olharmos para nós mesmos, e se tiver algum pecado nas nossas vidas, algum pecado nos nossos corações, ele precisa ser confessado diante do Senhor, e nós nos apropriarmos das promessas, da verdade que está no versículo 11 que diz: declarou Jesus: eu também não te condeno, vá em paz e abandone sua vida de pecado. Meus irmãos, eu quero convidar você, se há algum pecado de estimação, aquele pecado que ninguém sabe, que ninguém conhece, que você possa confessar ao Senhor Jesus hoje e abandonar esse pecado para você continuar seguindo em direção ao Senhor Jesus. Nossas vidas são santas diante do Senhor, nós somos separados por Ele para vivermos em integridade por onde nós formos. E é essa palavra que eu quero colocar sobre você nessa noite. Nesse dia, nesse 8º dia desse propósito de jejum e de oração, Jesus não te condena, por isso você pode viver em liberdade todos os dias da sua vida. Vamos orar debaixo dessa palavra, debaixo dessa meditação hoje. Pai,
muito obrigado, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, porque foi para a liberdade que o Senhor nos conquistou, e nós queremos viver essa liberdade todos os dias das nossas vidas, juntos com o Senhor, unidos ao Senhor, buscando o seu coração. Pai, quantas vezes nós vemos o defeito no outro, o pecado no outro, mas nos esquecemos que os nossos corações ainda estão corrompidos pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. Mas eu te peço, clamo ao Senhor nesse dia, Pai, que cada um dos meus irmãos possam ter a consciência de que pecado confessado é pecado perdoado, e uma vez perdoado, o Senhor se esquece de cada um deles. Pai, que a liberdade do Senhor seja a motivação dos nossos corações nesse 8º dia, desse propósito de 21 dias de jejum e de oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, que você possa permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, neste 8º dia desse propósito de jejum e de oração. E nós nos encontramos amanhã para mais um dia de meditação na palavra do Senhor, em nome de Jesus.